O mercado está a cair desde dia 27 de janeiro e vocês sabem que eu compro todas as semanas, mas com o SP500 a cair até à data de gravação deste vídeo quase 6%, eu passei as últimas 48 horas a comprar. Simplesmente porque quando existe muita preocupação a curto prazo, ocorre um fenómeno no mercado de ações chamado assimetria de valor. Ou seja, quando os preços caem muito, deixam de refletir o valor real de algumas empresas e passam a refletir o valor real do sentimento do mercado que está na altura, que neste caso é incerteza. Não sinto que o mercado no geral esteja necessariamente barato, nem vejo pânico puro, apesar do investor sentiment estar em medo extremo, mas isso não significa que não haja oportunidades no mercado, porque na minha experiência há sempre oportunidades no mercado. Bem-vindos ao segundo episódio de uma espécie de série onde eu todos os meses vos digo as melhores oportunidades que vejo no mercado, na minha opinião. E antes de avançar, porque já sei que vou receber alguns comentários, o título do vídeo não é uma regra, ok? Porque não é todas as empresas comprar e nunca mais vender. Vocês sabem que eu não me caso com empresas, eu namoro com elas. Se os fundamentos mudarem, eu vendo. No meu portfólio há empresas que pretendo manter para os próximos 20 a 30 anos e outras empresas que têm uma tese mais de 3 a 5 anos. Mas para todas elas, no dia em que os fundamentos mudarem de forma consistente, ou neste caso piorarem de forma consistente, eu saio. Bem, hoje temos 4 ações e para todas elas eu vou passar por 5 pontos: números, moat, riscos, projeções financeiras e o que monitorizar, ou seja, o que estar atento para o futuro. E vou guardar a empresa desta lista mais incompreendida pelo mercado para o fim, mas vamos começar com a empresa que mais caiu nos últimos dias. Dia 31 de março, a Nike reportou resultados do Q3 do ano fiscal deles de 2026 e logo a seguir a ação caiu uns 15%. Obviamente eu comprei mais, mas vamos aos números. Eles anunciaram uma receita de 11,3 mil milhões anual, ok? Ou seja, em termos de taxa de crescimento year over year foi flat, ou seja, 0%. E se contarmos com a taxa de câmbio, que é as mudanças de moeda e coisas assim, a receita de facto desceu 3%, pelo menos neste trimestre. O EPS, ou seja, o lucro por ação, veio a 0,35, que é uma queda de 35% do ano passado para este. Claramente que é horrível, nós já sabíamos do que... pelo menos quem analisa a Nike sabe do que se anda a passar com a Nike, né? As margens brutas caíram para 40,2%, que é uma descida de 130 pontos base, mas eles explicaram o porquê, foi por causa das tarifas e porque eles fizeram bastantes descontos para liquidar stock antigo, o que, apesar de fazer com que eles vendam mais, baixa as margens, obviamente. O que funcionou neste trimestre foi o North America, a receita da América do Norte, que veio a 3% positiva, e aqui como não há mudança de moeda, veio só 3% positiva. A wholesale, a parte wholesale, que é basicamente eles venderem em volume para outros retalhistas, tipo a Foot Locker e a Dick's Sporting Goods, e depois essas empresas vendem os produtos da Nike, veio a 5% positivo no trimestre e 1% positivo se contarmos com a mudança de moeda, porque eles vendem para todo o mundo. Ou seja, o que isto prova é que o regresso dos parceiros de retalho está a recuperar, que é isto que nós queríamos ver. Depois o balanço deles é muito sólido, apesar da empresa estar a passar um mau bocado, o balanço deles sempre foi bom. Eles têm 8 mil milhões, mais de 8 mil milhões em caixa e em investimentos a curto prazo. Só isso dá para pagar a dívida de longo prazo que têm. Não dá para pagar a dívida toda a curto e longo prazo, mas a longo prazo dá. Por isso, claramente o que importa é eles pagarem rápido a de curto prazo, mas precisam de pagar toda no fundo, se bem que eles não têm necessidade de pagar a dívida toda, nem querem, podiam fazê-lo, mas não o fazem, como todas as empresas do mundo, ou quase todas. Por isso, um balanço super sólido, não tenho nada a apontar para o balanço deles. Agora, o que não funcionou foi o Nike Direct, que são as vendas diretamente ao consumidor, que é aquilo que eles têm tentado reviver nos últimos anos, que não tem funcionado e só tem destruído o modelo de negócio deles, porque a Nike, apesar de, como não é uma empresa de margens absurdamente elevadas, porque não vende produtos de luxo, precisa de muito volume e de muita distribuição. Eles tentaram fazer o oposto, mas este segmento desceu 4% no trimestre e 7% com a mudança de moeda, ou seja, foi bastante negativo, mas não é, e claramente que isto não é necessariamente bom, mas também não é mau porque é este o objetivo deles, era afastar-se ligeiramente do Nike Direct e ir para o wholesale, e com a subida do wholesale não compensou a descida do Nike Direct, mas mostra um caminho na direção certa. E o ambiente macroeconómico, que nós já vamos falar, não é nada bom para a Nike, por isso isto não é horrível, ok? O segmento da Europa, Médio Oriente e África subiu 2%, mas foi 7% negativo com a mudança de moeda. A trajetória está lá, mas realisticamente não foi positivo.
Mas os problemas sérios são outros, ok? China, menos 7% no trimestre e menos 10% com a mudança de moeda. Isto é bastante negativo porque pode ser um problema estrutural, até porque a China nunca gostou muito de marcas ocidentais, sempre foram bastante fechados e nunca gostaram muito do que vem de fora. Isto é um facto. Agora, quando os analistas começam a dizer que as marcas locais estão a começar a roubar marca de share à Nike, vamos ser sinceros, a longo prazo, a marca Pingling Pong não vai ter um moat, não vai roubar o moat ou destruir o moat da Nike, certo? A Nike tem aquele moat e os chineses gostam também da Nike, não é só porque não gostam de marcas ocidentais que vão deixar de comprar Nike, na minha opinião, pelo menos a longo prazo. Mas convém perceber o contexto do mercado chinês, porque a própria equipa de gestão da Nike disse que a recuperação não começa antes de 2027, ou do ano fiscal 2027, por isso temos de esperar. Depois temos a Converse, que é a outra marca deles, onde fazem as All-Stars e assim, caiu 35%, está um bocado em queda livre, mas pronto, isso não faz uma grande percentagem da receita da Nike, por isso eu não estou muito preocupado com a Converse. Por último, é o payout ratio, que está a 106%, claramente que não é 100% realista, porque o último trimestre de 2025 foi mesmo horrível para eles e lixou um bocado o lucro por ação deles. Na realidade está para aí a 85-90, mas está um payout ratio elevadíssimo na mesma. Pior é o Free Cash Flow Payout Ratio. Porquê? O Free Cash Flow Payout Ratio é a percentagem do fluxo de caixa livre deles que vai para pagar dividendos. Neste momento está a 230 quase. É 230%, é absurdo, ok? Lembrem-se que o que importa para pagar dividendos é a caixa, o dinheiro que eles têm realmente em mão, não é o lucro contabilístico. Por isso é que eu me foco muito mais no Free Cash Flow Payout Ratio do que no Payout Ratio normal. Se bem que é normal que a Nike esteja a passar por um mau bocado em termos de lucro e em termos de fluxo de caixa livre e estes números pareçam horríveis. Eu acho que se não demorar mais do que 3 anos a recuperação e se a recuperação acontecer de facto, isto não é um problema estrutural para a Nike. Se eles não conseguirem recuperar nem perto da velocidade que estão a pensar recuperar, isto é um problema estrutural para a Nike, ok? Por isso é esperar e temos de realmente estar à espera de uma execução boa da equipa de gestão, senão pode correr mal em termos de dividend yield. Eles podem ter de baixar ou algo assim, ou pelo menos mantê-lo estagnado e comprar mais ações, não sei como é que eles vão fazer, porque há várias formas de gerir esta questão do dividend yield, por isso vamos ver o que é que vai acontecer. Depois a guidance para o Q4, para a receita foi entre menos 2% a menos 4% e para a China foi menos 20%. Eu acho que estas coisas negativas, juntamente com a guidance, foi o que mandaram a ação 15% abaixo e mesmo ela já tendo descido bastante no último ano, até fez sentido ela ter caído 15% com as notícias que aconteceram. Se houver de facto uma recuperação nos próximos 24 meses, esta queda de 15% em cima do que já caiu foi um exagero. Se não houver recuperação, ainda pode ir mais para baixo, vamos ser sinceros. Agora, para o moat, toda a gente sabe que o moat da Nike é a marca da Nike. O swoosh, aquele símbolo deles, é reconhecido em todo o lado. E o slogan Just Do It é capaz de ser tipo um dos maiores slogans e uma das maiores jogadas de publicidade, de marketing da história da humanidade. Toda a gente conhece o swoosh, toda a gente conhece o Just Do It, toda a gente conhece a Nike, ok? Isso é um facto em todo o lado do mundo. Mas a forma como eles mantêm esse moat ativo é que é importante, ok? Porque o brand equity é importante, certo? Que é o que eles têm. São anos e anos e anos de investimento em marketing e em construir uma marca muito bem direcionada com os valores da empresa, certo? Mas, na minha opinião, a parte mais importante que mantém mesmo este brand vivo são pessoas. Pessoas compram muito mais rapidamente de pessoas do que de marcas e do que de empresas e do que de robôs. Pessoas gostam de se sentir alinhadas com outras pessoas e de sentir de olhar para o ídolo deles e de comprar o que o ídolo deles tem. Daí a importância das parcerias com atletas de topo ser super importante para a Nike. Temos o LeBron James, o Cristiano Ronaldo, o Tiger Woods, temos o Kobe Bryant, que infelizmente morreu, mas todos estes jogadores e atletas são atletas lendários, certo? Se bem que eu não tenho gostado muito do que eles têm andado a fazer agora, têm feito contratos com jogadores randoms que, apesar de eu perceber o contexto de também arranjar jogadoras femininas e coisas assim, é muito importante para a diversidade, etc, porque eles são muito boas pessoas, mas se não traz olhos e se não traz dinheiro, a parceria não compensou, percebem?
E se não movimenta pessoas a comprar coisas, não serve de nada a parceria. Lembrem-se que isto é uma empresa, não é a Santa Casa da Misericórdia, não é só andar aí a distribuir contratos só porque parece bonito, para a diversidade e assim. É uma empresa que tem que lucrar. Em termos de concorrentes, a On Holdings, que é uma empresa que tem vindo a aparecer agora, da Suíça, toda bonitinha e não sei o quê, e a Adidas são as principais concorrentes, vamos ser sinceros. A Puma e a Under Armour já perderam a corrida com a Nike, sinceramente. Podem recuperar, eventualmente podem sempre, mas perderam a corrida com a Nike. Sempre existiu um confronto entre a Nike e a Adidas e cada um tem o seu gosto, mas a Adidas não tem o volume e a distribuição que a Nike tem. Pode ter na Europa, mas mundialmente não tem. A On, vamos ver se aguenta 10, 20, 30 anos, ou se acontece o que aconteceu à Puma e à Under Armour. Mas na minha opinião, nenhum deles está perto de replicar o ecossistema da Nike e a marca da Nike a uma escala global como eles fizeram. Isso demora anos e anos e anos e anos. Vendo aqui as projeções financeiras que eu tenho para a Nike, lembrem-se outra coisa que eu agora me lembrei. A Nike é uma empresa com 65 bilhões de market cap a faturar 46 bilhões por ano. Isso é muito bom. Se eles melhorarem de novo as margens e a recuperação acontecer, esperem 100 dólares por ação. Mas vamos ver aqui. Para o meu base case, eu coloquei a receita a crescer 3% em média até 2030 e coloquei o lucro líquido a crescer em média até 2030 9%. Depois coloquei o índice preço-lucro entre os 25 e os 30, que me dá uma taxa de crescimento anual composta entre os 16% e os 21% e um preço da ação entre os 77 dólares e os 92 dólares até 2030, ok? Ou seja, se eu chegar a 2030 e ela estiver por volta destes preços, mais ou menos a 90 dólares, que é o que eu espero, entre 90 e 100, eu não só dupliquei o meu dinheiro em 5 anos, como ela paga bons dividendos. Não se esqueçam disso. Bull case, o meu caso bullish. Okay? O meu caso bullish, eu meti a receita a crescer 5% em média até 2030, 15% de lucro líquido em média e entre 30 a 35% de índice preço-lucro, que me dá uma taxa de crescimento anual composta entre os 28% e os 33% e coloca a ação entre os 114 e os 134 dólares. Absurdo. Depois, o bearish case, temos 1% de crescimento de receita em média até 2030, o que eu acho muito pouco provável. 5% de crescimento de lucro líquido até 2030 em média e um índice preço-lucro entre os 20 e os 25, que é cerca de 10 abaixo do que está agora, mais ou menos. Coloca a ação entre os 53 e os 66 dólares. Mesmo assim, eu não perco dinheiro e faço dinheiro, possivelmente à mesma taxa de crescimento da SP500. O que é absurdo, digamos assim. Eu acho que é uma boa oportunidade para o risco que corremos, ok? Mas a questão aqui é, qual é que é o valor real de uma marca que existe há mais de 60 anos e está no topo, vende para mais de 170 países e tem o moat que tem? É que até agora nenhum outro concorrente a conseguiu destruir, nem chegar perto. Na minha opinião, a Nike não vai a lado nenhum, literalmente. O Elliott Hill, o CEO da Nike, está a fazer o que devia ter sido feito há 3 anos atrás, está a voltar para a corrida, para o futebol, para o basquete, em vez de estar a tentar competir com a Zara em roupa para lifestyle e coisas assim. O turnaround está a acontecer. Isto é um facto, ok? Só que está a acontecer um bocado mais lentamente do que o mercado esperava por causa do ambiente macroeconómico, não é necessariamente por causa da culpa da execução da equipa de gestão. E há um catalisador que eu acho que o mercado ainda não está a precificar, que é o Mundial 2026, que não só pode trazer faturação grande ou superior ao esperado para a Nike, e se as condições macroeconómicas melhorarem até lá, pode-se traduzir em mais lucro e melhores margens, mas eu acho que a grande oportunidade está em encontrar talento e oportunidades para novos contratos, estilo Cristiano Ronaldo e assim. Eu espero bem que eles consigam fechar jogadores lendários para os próximos 20 anos, porque isso vai manter a marca super forte para os próximos anos e vai garantir a recuperação deles, na minha opinião. Agora, o que é que eu vou monitorizar, ou seja, estar atento à Nike? Crescimento da China, margens brutas, Mundial 2026 e novas parcerias com atletas. Essas 4 coisas, na minha opinião, são os KPIs mais importantes para perceber se o turnaround está a funcionar ou não. Só uma coisa, se quiseres saber todos os passos que eu faço para analisar fundamentalmente uma empresa, tens aí em baixo um link com a minha checklist de análise fundamental da empresa, já é que eu uso ativamente para analisar qualquer empresa no mercado, acho que vai dar bastante jeito. E se quiseres ter 100% de autonomia a investir e saber analisar qualquer empresa no mercado para sempre, literalmente nós garantimos que tu vais sair de lá a saber analisar qualquer empresa para sempre. Tens aí outro link em baixo para preencher, que é um formulário, ok? Por isso é isso. Volta para o vídeo. Agora, a segunda empresa é a AMD, ok? É a empresa mais cara em termos de índice preço-lucro que aqui está nesta lista. E mesmo assim eu estou a comprar. Talvez
menos frequentemente do que as outras empresas que aqui estão, mas estou a comprar. Se bem que o meu caso é um pouco mais específico, porque eu comecei a comprar a $85 por ação, tive um crescimento e um retorno bastante bom em bastante pouco tempo, ou seja, sinto-me confortável depois de ter aprofundado ainda mais a minha análise a fazer DCA abaixo dos $200 por ação. Que hoje, por acaso, bombou e está a $220, mas pronto. Quando eu estava a preparar o guião deste vídeo, estava abaixo dos $200 ou perto dos $200 por ação. Mas antes de ir aos números, preciso dar contexto macroeconómico. Todos sabemos que o petróleo está elevado e isso importa mais para a AMD do que 99,9% das pessoas pensa. Porque o petróleo a aumentar, aumenta o quê? O PPI, ou seja, a inflação para os produtores. Se o PPI sobe, o CPI, ou seja, a inflação para os consumidores, o índice de preço consumidor, sobe também, eventualmente sobe. Mesmo que a guerra no Irão acabasse agora e o Estreito de Hormuz abrisse, houve infraestrutura crítica na região que foi destruída e que vai demorar anos a recuperar. E esse dano que já foi causado e que vai demorar anos a recuperar vai trazer consequências a médio prazo para a economia. Muitas dessas consequências que ainda não foram sentidas, na minha opinião. Se esta fraqueza no mercado de trabalho que estamos a ver continuar e até piorar, juntamente com os bancos centrais a não terem intenção nenhuma de cortar taxas de juros ou até a fazerem pior, que foi o que o Banco Central Europeu fez, que foi aumentar as taxas de juros, pior decisão de sempre, na minha opinião, juntamente com a inflação a voltar a subir, que não vem da agitação económica, vem de um conflito, certo? Isto vai fazer o quê? Vai causar que o consumidor gaste menos. Os lucros das empresas são comprimidos, o CAPEX tem que ser ajustado obrigatoriamente, ou seja, reduzido. Daí eu acreditar em duas coisas. Primeiro, pensando um bocadinho à frente, estes acontecimentos causam uma maior probabilidade de corte nas taxas de juros e não aumento, contrariamente ao que toda a gente anda para aí a dizer. A segunda coisa é, se a AMD conseguir executar no GMI 450 deles, nos chips mais avançados que eles vão lançar agora este ano, se forem mesmo bons, podem ser uma alternativa mais barata e quase tão boa que os chips da Nvidia. Com essa possível compressão necessária no CAPEX dos grandes hyperscalers, vai fazer com que eles pensem melhor. Será que vale mesmo a pena gastar tanto dinheiro na Nvidia ou posso conseguir aqui uma melhor recompensa pela performance que tem na AMD? E aliás, isto já está a acontecer. Estamos a ver empresas como a Oracle e como a Microsoft a usar chips da AMD em escala. E muitas outras empresas como a OpenAI estão extremamente entusiasmadas para os MI450. Elas próprias dizem que vai ser o primeiro chip que vai competir de igual para igual com o chip mais avançado da Nvidia. Mas lembrem-se de uma coisa, eu não preciso que a AMD destrua a Nvidia ou ganhe a Nvidia. Eu preciso que as grandes empresas diversifiquem o investimento. Só isso. E isso já está a acontecer. Mas para vocês perceberem bem as coisas, para quem não percebe nada disto, o chip mais avançado de inteligência artificial neste momento é o NVIDIA Blackwell B300 Ultra, ok? Neste momento no mercado é esse o chip mais avançado. Mas a NVIDIA já anunciou em janeiro de 2026 o novo chip de inteligência artificial deles, o NVIDIA Rubin, ou Rubin, como quiserem, que já está em produção na TSMC e que está preparado para ser lançado entre o Q2 e o Q3 de 2026. Mais para o Q2, mas vamos ver. Só que chip é que também vai chegar ao mercado este ano por volta dessa altura? O MI450 da AMD. Mas vamos comparar aqui estes dois chips que vão sair este ano lado a lado. Vocês não precisam de entender as métricas e os dados que aqui estão, só precisam de perceber a comparação entre eles, ok? Primeiro, o MI450 vai ser fabricado no processo da TSMC de 2 nanómetros, que é o único chip a ser fabricado até agora neste processo de fabrico. Para vocês perceberem, o NVIDIA Rubin, o mais avançado que ainda nem saiu, está a ser fabricado no processo da TSMC de 3 nanómetros. Mas o que é que isso significa na prática? 2 nanómetros versus 3 nanómetros, menos consumo energético por operação. E em data centers que gastam megawatts de energia, consumo de energia e eficiência energética é importantíssimo, como é óbvio. Depois, a performance FP4 do MI450 vai ser de 40 pflops versus 50 pflops do Rubin. Mas a performance do FP8 do MI450 vai ser de 20 pflops versus 17,5 do Rubin, ok? Já agora, FP4 significa velocidade de inferência, que é basicamente ensinar a inteligência artificial a fazer previsões e a chegar a conclusões baseadas em dados estimados ou expectáveis.
e o FP8 é a velocidade de treinar modelos de inteligência artificial. E outra coisa, a bandwidth por GPU, que é basicamente a taxa máxima de transferência de dados entre chips, é de 20 terabytes por segundo no MI450 e 22 terabytes por segundo no Rubin. A diferença não é lá muito grande, sinceramente. Por fim, em termos de memória, que se chama memória HBM4, o MI450 tem 432 GB por chip e o Rubin tem 288 GB. Muito bom, um ponto extra para a AMD. Mas porquê é que esta questão da memória HBM4 importa? Porque, como é óbvio, os modelos de inteligência artificial estão a ficar cada vez maiores e quanto mais memória os chips têm, maiores modelos de inteligência artificial dá para correr lá dentro e de forma mais eficiente sem ter que dividir o modelo por vários chips. Porque um grande problema é a interligação e a comunicação entre vários chips. Essa é a grande parte difícil. Mas agora vamos ao preço de cada um. Cada MI450 vai custar entre $22.000 e $25.000. Ou seja, entre 22 e 25. E cada Rubin vai custar entre $32 a $40.000. Okay? Ou seja, apesar da performance do MI450 ser ligeiramente inferior, estás a pagar 30 a 40% a menos para ainda conseguires poupar em custos energéticos para aí 20 ou 25%. É um bom deal até. Mas agora vem a parte interessante. Quase nenhum chip são vendidos individualmente. Ou há muitos que são, mas a maior parte deles são vendidos vários juntos num recipiente. É como se fosse um frigorífico cheio de chips, ok? Que se chama um sistema de rack scale. Temos o da AMD, que é o Helios, e tem 72 GPUs em cada rack, ok? E o da Nvidia, que é o NVL 144, que pelo nome tem 144 GPUs dentro de um rack scale, ok? Ou dentro de um rack. Ou seja, estamos aqui a comparar o rack da AMD, que tem 72 GPUs, versus o da Nvidia, que tem o dobro, ok? Tenham atenção a isso. Como é óbvio, se cada chip da Nvidia tem mais performance FP4 do que um chip da AMD, obviamente que o rack todo da Nvidia vai ter melhor performance FP4 do que o rack todo da AMD, isso é óbvio. O Helios tem 2900 pflops e o NVL 144 tem 3600 pflops. Ou seja, o da Nvidia é mais eficiente em termos de performance. Mas mesmo tendo metade dos GPUs, o Helios tem 31 TB de memória com uma bandwidth de 1400 TB por segundo e o NVL 144 tem 21 TB de memória com uma bandwidth de 936 TB por segundo. Ou seja, apesar de ser menos eficiente e rápido, tem mais memória. Isto depende bastante também, depois precisam mesmo mais de performance ou se querem mais memória, isso depende bastante de empresa para empresa. Agora, o risco principal da AMD é simplesmente falta de execução. Temos também de perceber que todos estes dados que eu mostrei não são 100% oficiais, foram disponibilizados pelas próprias empresas, mas o preço final e as especificações finais de cada chip ainda não foram oficialmente lançadas, por isso tenham isso em consideração. Mas se a AMD não conseguir executar de facto, esta compressão do CAPEX pode simplesmente fazer com que eles gastem menos na Nvidia e menos na AMD e a AMD não ganhe market share nenhum. A tese aqui é a AMD consegue de facto executar e ter um chip relativamente parecido com o da Nvidia, mas muito mais barato, e as grandes empresas, ao verem o seu CAPEX a ser comprimido, têm de escolher pela mais eficiente em termos de preço, custo de energia e eficiência versus o da Nvidia, percebem? Agora, para quem não sabe, a Lisa Su, que é a diretora executiva da AMD, quando ela entrou em 2015, a AMD estava quase a ir à falência, estava para aí a $2 por ação e ela transformou a AMD na segunda maior empresa de semicondutores do mundo. Ela é uma mulher inteligentíssima, ok? Eu nem sei se isso existe, mas é muito inteligente aquela mulher. E coisa engraçada, um facto engraçado, ela é prima afastada do diretor executivo da Nvidia. Ou seja, a diretora da AMD é prima afastada do diretor da Nvidia. Um bocado estranho, mas pronto. Agora, como eu disse, o moat deles não é necessariamente existente, na minha opinião. Porque depende da execução. Um moat que depende da execução não é um moat, na minha opinião. Para outras pessoas é, mas para mim não. Depende puramente da execução da empresa e não há uma vantagem competitiva óbvia, duradoura. Para mim não há moat. A Nvidia já tem uma espécie de moat, que é o software deles, que é tipo um ecossistema chamado o CUDA, que eles andam a trabalhar há mais de 15 anos naquilo, e aquilo sim cria switching costs reais, ou seja, custos mesmo de troca. Passar da Nvidia para a AMD tem custos reais se uma empresa estiver mesmo muito integrada no CUDA, ok? Agora, olhando para as projeções financeiras da AMD, elas não estavam necessariamente assim quando eu analisei pela primeira vez a empresa, como é óbvio, até porque o meu preço-alvo
estava entre os 200 e os 250 dólares por ação. Neste momento está ligeiramente superior, especialmente sabendo o potencial do MI450 e do MI500 e futuros. Mas, caso base, eu coloquei a receita a crescer 25% em 2027, 30% em 2028, 20% em 2029 e 15% em 2030. Podia ter colocado simplesmente 20%, uma média de 20% até 2030. Depois, lucro líquido dá uma média de... Eu coloquei 55% em 2027, 60% em 2028, 40% em 2029 e 35% em 2030, dá uma média de pai 50%, 40 e poucos. Há um índice preço-lucro entre os 30 e os 35, que é baixo, muito baixo para uma empresa a crescer a estas percentagens de crescimento. Dá uma taxa de crescimento anual composta entre os 14 e os 18 e dá um preço por ação entre os 374 e os 436 dólares, o que é muito bom. Caso bullish, ok? Bullish case, 35% em 2027, 40% em 2028, 30% em 2029 e 30% em 2030 para a receita. E depois para o lucro líquido, 50%, 60%, 50% e 40% respectivamente dos anos todos. Eu aqui coloquei índice preço-lucro, enganei-me aqui numa coisa, 35% a 40% de índice preço-lucro dá uma taxa de crescimento anual composta entre os 21 e os 25, que coloca a ação entre os 470 dólares e os 536. Neste momento o meu preço-alvo para a AMD está entre os 300 dólares, ok? 350, porque eu também, lembrem-se que eu comecei a comprar a 85 dólares, eu também não me vou esticar muito e eu já vendi cerca de 20% da minha posição inicial. Caso bearish, coloquei 15% de crescimento de receita médio, 25% de crescimento de receita de lucro líquido, que não é nada de especial comparativamente ao que os analistas estão à espera e ao que a própria empresa está à espera. Claro que podia ser muito pior que isto, pode ser muito pior que isto, por isso não sintam que é uma empresa super mega segura, mas coloquei um índice de preço-lucro entre os 25 e os 30 e aí sim eu perco dinheiro. É uma taxa de crescimento anual composta, que não é bem de crescimento, é de descrescimento. Descrescimento é outra palavra que eu não quero pensar agora. Menos 7% a menos 3% e coloca o preço da ação entre os 160 e os 200 dólares. O que é que eu vou monitorizar em relação à AMD? Crescimento do segmento de data centers deles, a adoção dos MI450 e o CAPEX das grandes empresas, dos hyperscalers, ok? Estas três coisas são bastante importantes e importam muito para a AMD. Agora temos a Meta, que excluindo a Nvidia, é a empresa com maior percentagem de crescimento da receita, das Mag 7, é das Mag 7 a que melhores margens tem e é a empresa das Mag 7 que mais barata está em termos de índice preço-lucro. Ou seja, eu gosto muito da Meta assim só superficialmente olhando, é uma empresa bastante apelativa, mas vamos aprofundar um bocadinho. A receita para o Q4 2025, ou seja, o último trimestre que eles reportaram resultados, veio a cerca de 60 bilhões, um crescimento de 24% da receita, acima das expectativas que era 58,5 bilhões, o que os analistas estavam à espera. Lucro líquido veio a cerca de 22,8 bilhões, ou 1000 milhões, como quiserem, que dá uma margem de lucro líquida de 38%, fantástico, com margens brutas de 82%, não se esqueçam disso, e um índice preço-lucro de 24, mais ou menos, já à data de gravação deste vídeo, ok? Há algo aqui muito importante que a malta vai aos números superficiais, mas não vai aos números, aos KPIs, digamos assim, ok? Impressões nos anúncios. 18% cresceu ano após ano. E os ad prices, ou seja, os preços dos anúncios, subiram 6%. E os monthly active users subiram e o número de utilizadores totais também subiu. O que é que isto significa? Mais pessoas na app, mais anúncios e anúncios mais caros é muito bom estruturalmente para a Meta. Significa que não só eles estão a captar mais pessoas para as aplicações, como também estão a conseguir monetizar muito melhor a audiência existente, percebem? Muito bom. O moat da Meta é o efeito de rede, o network effect deles, que significa que quanto mais pessoas usam as aplicações, mais valiosas essas aplicações são. Neste momento a Meta está com 3,4 mil milhões de pessoas a usarem pelo menos uma aplicação da Meta por dia. Absurdo, ok? Por isso, é uma empresa com um moat extremamente absurdo, nenhuma empresa consegue ganhar, não me venham com conversas do TikTok e do Snapchat, ok? Esqueçam isso, porque quando entramos na questão do modelo de negócio da Meta que ganha dinheiro através de anúncios, o que importa é onde as empresas veem a melhor conversão. E onde as empresas veem a melhor conversão não é no TikTok, ok? Os dois grandes concorrentes da Meta, na minha opinião, é o YouTube
e o LinkedIn. São os grandes concorrentes, ok? Em termos de conversão de anúncios, para certas empresas o LinkedIn é super bom, por isso também não excluam logo o LinkedIn porque é muito bom para a conversão de leads. A questão das pessoas saírem das aplicações da Meta é um bocadinho irrelevante porque uma saída individual não cria uma saída coletiva, é preciso uma saída coletiva em massa. E quanto mais pessoas estão a utilizar a aplicação diariamente, mais difícil e mais impossível se torna uma saída coletiva, percebem? O único debate sério sobre a Meta hoje em dia é o CAPEX. O Mark Zuckerberg é conhecido por ser um empresário do caraças, muito bom empresário. Eles também anunciaram um CAPEX absurdo entre os 115 e os 135 bilhões de dólares, mas a única coisa que o Mark Zuckerberg não foi muito bom a fazer foi a monetizar e a explorar o Reality Labs e o Metaverse, porque de resto ele sempre foi muito bom a utilizar, a reinvestir dinheiro e a gastar o dinheiro, ele sempre foi muito eficiente nisso. Ir contra o Mark Zuckerberg, um dos maiores e melhores founders do mundo, e sendo que é o mais novo deles todos, é difícil. Eu acho que ele ainda tem muito para gerir e vai ter muito sucesso na Meta. Por isso, eu acredito bastante na Meta, tanto no CEO, ou seja, na equipa de gestão no geral, como na empresa em si. O grande problema deles neste momento é o CAPEX e eu vejo isso como algo temporário. Lembrem-se que a equipa de gestão, na chamada de conferência, também garantiu que o lucro operacional ia aumentar em 2026, apesar do CAPEX, o que é um bocado difícil de acreditar, mas vamos ver. Mas eu tenho a certeza que isto não vai levar a empresa à falência e quando o CAPEX estabilizar nos próximos 2 a 3 anos e eles voltarem a recuperar a lucratividade absurda que ainda aí vem, tanto em fluxo de caixa como em lucros contabilísticos, vai haver um boom no preço da ação. A ação vai para os $1000, que é o meu preço-alvo há pelo menos um ano, e as pessoas vão ficar um bocado arrependidas de não terem comprado na fase do e o CAPEX. Vamos agora às projeções financeiras. No meu caso base, eu coloquei a receita a crescer em média 15% até 2030 e o lucro líquido a crescer 15, 16, 18, 18. Ou seja, uma média de 17% mais ou menos, ou 17 ponto qualquer coisa, no lucro líquido em média até 2030. Há um índice preço-lucro entre os 20 e os 25. Lembrem-se que não só o índice preço-lucro é conservador, como as percentagens de crescimento são conservadoras, isto é tudo abaixo do que os analistas estão à espera. Isto dá-me uma taxa de crescimento anual composta até 2030 entre os 12% e os 18%, o que supera a SP500, vamos dizer 15% ali no meio, que me dá um preço da ação entre os 900 e os $1100. Eu acho, daí o meu preço por ação, mesmo sendo conservador, eu achar que está para aí nos $1000, se não mais. Bullish case, ou caso bullish, temos 18% em média de crescimento da receita até 2030, para o lucro líquido uma média de 20% até 2030, a um índice de preço-lucro entre os 25% e os 30%, dá-me uma taxa de crescimento anual composta entre os 21% e os 27%, que coloca a ação da Meta entre os $1240 e os $1500 por ação. Absurdo. Isto pode acontecer, isto não é extremamente abusado, eu não estou a abusar, ok? Bear case, ou caso bearish, 10% em média até 2030 a receita, o lucro líquido 12%, a um índice de preço-lucro entre os 15 e os 20, aí eu basicamente não ganho nada, mas também não perco, muito bom risco-recompensa. Coloca o preço da ação em 2030 entre os 570 e os $750 por ação, o que é muito, muito bom, na minha opinião. O que monitorizar na Meta? Temos de estar atento a 4 coisas, na minha opinião. Os KPIs da Meta relacionados às redes sociais, tipo o número de utilizadores ativos, etc. O crescimento da receita, que tem obrigatoriamente de estar acima dos 15% de crescimento anual da receita, ok? O CAPEX deles e o retorno sobre o investimento no CAPEX. É muito importante estas 4 coisas e isto também demora tempo a perceber, mas é isto que eu vou estar atento para os próximos 12 a 24 meses, por aí em diante, para a Meta. Agora, a última e talvez a mais arriscada das 4, SoFi Technologies. Também é a empresa que menor posição tem no meu portfólio, ok? Mas vamos falar um pouco dela. Para quem não sabe, a SoFi é um banco digital, não tem infraestrutura física e cresce muito mais rápido que qualquer outro banco tradicional, mas não é só um banco digital, ok? É um ecossistema financeiro, ok? Na minha opinião é isso que eles estão a tentar construir. E este ecossistema financeiro é muito mais completo do que qualquer outro banco tradicional até hoje criados. Pelo menos essa é a visão do diretor executivo da SoFi. Eles basicamente querem fazer quase tudo numa só aplicação, querem juntar tudo, porque um grande problema que eles veem no mercado financeiro no mundo todo é a grande diversificação de aplicações, várias aplicações para várias coisas diferentes. Eles queriam juntar tudo numa só.
Claro que há outras empresas a tentar fazer isso e a concorrer contra a SoFi, tipo a Robinhood, e cada uma começou em pontas diferentes do setor financeiro, mas a SoFi quer fazer tudo, quer fazer conta corrente, crédito pessoal, hipotecas, refinanciamento de crédito de estudantes dos Estados Unidos, seguros, investimentos, créditos empresariais, eles fazem tudo até agora e vão continuar a fazer e querem expandir este ecossistema ainda mais. O próprio Anthony Noto e a equipa de gestão chamam a este modelo ou a este ecossistema o Financial Services Productivity Loop, é assim que eles chamam isto. O que é que acontece? Um membro quando entra na SoFi por causa de um desconto qualquer em que se tu entrares e criares conta bancária, uma conta corrente, recebes ou fizeres uma conta poupança, recebes uma taxa superior aos outros bancos, algo assim apelativo que chame novos clientes para a porta. Depois, eventualmente, arranjam um cartão de crédito, começam a investir na SoFi, fazem um crédito pessoal na SoFi, fazem seguros na SoFi, pagam o crédito de estudante deles lá, começam a fazer tudo lá, o lifetime value ou o lifetime gross profit de cada cliente aumenta exponencialmente para a SoFi. E agora um mini mote que muito pouca gente vê na SoFi. Em 2022 a SoFi conseguiu a sua própria licença bancária, chamada Bank Charter. O que acontece? Empresas parecidas com a SoFi, como a Chime, como a Dave, como a Current, algumas que nem ainda cotadas em bolsa estão, têm um problema que é, elas dependem de bank sponsors para fazer certos créditos e coisas assim. O que é que acontece? Eles perdem uma margem de lucro para esses bancos, certo? A SoFi não precisa de ninguém para isso. Mas como é que isto funciona na prática? As pessoas depositam dinheiro na SoFi e a SoFi usa esses depósitos, que ficam lá na SoFi, como é óbvio, para financiar os seus próprios empréstimos. O que é que acontece? A diferença que eles pagam nos depósitos versus o que eles recebem nos empréstimos ou que cobram nos empréstimos chama-se Net Interest Margin. Para quem já analisou bancos sabe isto. Essa margem fica integral na SoFi, ou seja, eles ficam com a margem toda, coisa que não acontece em muitas outras fintechs. Além do negócio bancário e deste ecossistema todo, a SoFi ainda tem o Galileo e o Technisys, que é brutal, que são basicamente duas plataformas tecnológicas que vendem infraestrutura de processamento de pagamentos e empréstimos e créditos empresariais a outras empresas. A Southwest Airlines e outras empresas já começaram a usar, que tem sido bastante útil para elas, e eles já estão a começar a depender bastante da SoFi nesse aspecto. E isto é receita B2B, ou seja, business to business, recorrente, com margens altas, que já representa 40% da receita total da SoFi em pouco tempo que foi começado a ser utilizado. Isto é bom porquê? Porque torna a empresa menos dependente de ciclos de créditos, ok? Ajuda ligeiramente, mas não deixa de ser um banco, ok? E não deixa de ter esse risco. A SoFi tem margens brutas de 83%, está a crescer a receita a 30% ao ano, já meteram a guidance 2026 para 30% ao ano a receita, ou seja, é uma empresa um banco que está a crescer muito mais rápido que qualquer outro banco, com um custo estrutural muito inferior a qualquer outro banco tradicional. Agora, os riscos, vamos ser honestos aqui nos riscos, porque a SoFi, como eu já disse, não deixa de ser um banco, e eles têm uma carteira de créditos pessoais de 15 mil milhões. Basta estes créditos não terem a melhor qualidade possível e, como em qualquer banco, o ambiente macroeconómico não ser bom ou deteriorar seriamente, e o desemprego subir, o consumidor deixar de pagar e temos um problema gravíssimo, não só nas margens da empresa, como também nos fundamentos gerais da SoFi. Isto pode acontecer e é um risco para qualquer banco. Claro que não é o mesmo risco que é para a JP Morgan, e aqui está a grande vantagem destes bancos gigantes tradicionais. Eu também estou a pegar no maior deles todos, mas a SoFi tem de facto menos custos, percebem? É uma empresa muito menos asset heavy, ou seja, tem também mais margem de manobra. Se eles conseguirem constituir bem no sistema bancário e conseguirem ter um ecossistema bom, este risco de crédito pode diminuir, especialmente se eles, juntamente com os menores custos que têm, conseguirem depender menos do crédito pessoal e focarem-se mais na parte que tem o Galileo e o Technisys. Depois, o segundo risco não é bem um risco, mas é o valuation, porque claramente que a SoFi, para um banco que está a crescer muito mais rápido que qualquer outro banco, também vai ser mais caro do que qualquer outro banco. Por isso, ela está cara relativamente. Em termos de índice preço-lucro, está cara. Em termos de índice preço-lucro futuro, não está cara de todo, ok? Vos garanto. E depois o terceiro risco é o facto de haver concorrência constante, porque há e vai haver cada vez mais. O setor financeiro tem muita concorrência, é muito difícil de ganhar lá. A Chime está a preparar o IPO, como eu já falei dela.
A Robinhood lançou agora uma conta corrente e quer também ser como a SoFi. Temos a Revolut, cá na Europa, que eventualmente se expandir para o mundo e se continuar com o UX e UI super bom deles e com os serviços que têm, vai concorrer com a SoFi, é um facto. Por isso, são 3 grandes empresas a concorrer com a SoFi que criam uma pressão dentro do setor. Agora, vindo aqui às últimas projeções financeiras, a da SoFi, eu coloquei para o caso base 20% de crescimento de receita médio até 2030 e para o lucro líquido 30%. Um índice para esse lucro de 25 a 30 dá-me uma taxa de crescimento anual composta entre os 14% e os 19% e coloca a ação, que agora está, neste preciso momento, a data de gravação deste vídeo, a $16, coloca a entre 27 e 32 dólares por ação. Não é um crescimento absurdo, sendo 100% sinceros, mas esta também não é a taxa de crescimento da receita que não só os analistas esperam, como a própria empresa espera. Eu estou a ser conservador, estou a ir abaixo das expectativas de toda a gente, mesmo para isso, ok? Para vos provar que não é um mau investimento. Tem os seus riscos, mas não é um mau investimento do lado da recompensa. Assumindo que vocês ouviram bem o que eu falei na parte dos riscos. Para o caso bullish, ou bull case, temos uma percentagem de crescimento da receita média, eu coloquei para 2027 30, para 2028 30, 2029 25 e 2030 20. E o lucro líquido coloquei em 2027 50%, 2028 45%, depois 40%, 35%. A um índice para esse lucro entre os 30 e os 50, dá-nos uma taxa de crescimento anual composta entre os 30 e os 36 e coloca a ação entre os $47 e os 55. Há pessoas muito boas a analisar empresas que eu conheço que acham que a SoFi devia estar a $50 nos próximos 12 meses. Eu estou a fazer para os próximos 5 anos. E vejam a porcentagem de crescimento que eu consigo ter. Depois, para o bear case, ou bearish case, ou caso bearish, como quiserem, para a receita, eu coloquei uma média entre os 15% e os 14% de crescimento de receita médio até 2030, 14,5% vá, e para o lucro líquido coloquei por volta dos 20, 25%. Coloquei 30, depois 25, depois 20, depois 20. E dá um índice para esse lucro entre os 20, eu coloquei o índice para esse lucro entre os 20 e os 25, que mesmo assim, crescendo muito abaixo de qualquer expectativa dos analistas e da própria expectativa da empresa e de tudo. Claro que pode sempre ser pior que isto, especialmente se houver uma crise, mas estou a assumir um caso horrível, excluindo uma crise. Dá um índice de preço de lucro entre os 20 e os 25, dá-me uma taxa de crescimento anual composta entre os 2% e os 8% e coloca a ação entre os 18 e os $22. Ou seja, num ambiente macroeconómico relativamente estável, eu não perco dinheiro com a SoFi, mesmo que a performance da empresa não seja boa. Agora, como eu vos falei no início do vídeo, a SoFi não é uma empresa para ser um hold eterno. Eu não estou a pensar manter SoFi no meu portfólio para os próximos 50 anos. Nunca se sabe, certo? Mas neste momento a minha tese é mais para os próximos 3 a 5 anos. Não a vejo como uma meta ou como a Amazon, claramente, certo? É uma empresa que tem um grande potencial de crescimento, um grande potencial de valorização. É uma boa jogada no setor financeiro porque é uma empresa de qualidade com uma boa equipa de gestão e, na minha opinião, o mercado ainda não precificou totalmente o potencial do Galileo e do Technisys, bem como o lifetime value de cada cliente com aquele ecossistema que eles estão a criar. Mas claramente que isto pode ser tudo destruído por outra empresa que consiga ter melhor performance e melhor execução do que a SoFi. Agora, o que monitorizar? Eu vou estar atento a 5 coisas na SoFi. Crescimento de membros, como é óbvio, certo? A receita do Galileo e da Technisys, Net Interest Margin, a margem Net Interest que eu vos falei há bocado, que é aquela margem que eles têm entre o preço que têm, o que pagam pelos depósitos e o que conseguem gerar dos créditos e dos empréstimos. Depois vou estar atento aos produtos por cliente, porque é bastante importante que os produtos por cliente aumentem, porque assim o lifetime value de cada cliente aumenta, obviamente. E uma coisa muito importante em bancos, que é o charge-off rate, que é basicamente a percentagem de crédito que não é pago. Se sobe acima da média histórica, pode não correr bem, certo? Bem, tivemos 4 empresas completamente diferentes, em setores diferentes, com riscos diferentes, com horizontes temporais diferentes, ok? Mas todas têm uma coisa em comum. Eu comprei todas com uma razão concreta. Todas têm números por trás que sustentam a decisão. Em todas elas eu tenho a percepção real do risco possível.
Percebem? Como podem ver, a Nike e a Meta têm um moat mais duradouro e mais forte, digamos assim. Daí eu ter uma tese muito mais longa para estas duas empresas e também elas terem uma percentagem superior no meu portfólio comparativamente às outras duas. A AMD e a SoFi, que têm um moat menor ou até inexistente e que claramente têm um horizonte de investimento menor do que empresas como a Nike, como a Amazon, como a American Express, como a Meta, e claramente tem uma porcentagem menor no meu portfólio, pronto, é isso. Mas para vocês perceberem, é este tipo de análise que separa o investir do apostar. É a forma que vocês conseguem investir com segurança, com convicção, a ação cai e vocês estão tranquilos para comprar mais ou para vender, como é óbvio. Ninguém acerta tudo para sempre, nem o Warren Buffett, mas é preciso terem convicção através de números reais e de factos, senão vão estar sempre com medo. Ou podem até nem ter medo no início, porque são irresponsáveis e não estão-se a cagar para o dinheiro, mas eventualmente quando tiverem muito mais capital investido vão começar a ter medo de investir mais, porque não se sentem seguros em ter uma quantidade absurda de dinheiro num portfólio que não sabem bem o que estão a comprar. Última coisa, deixo-vos aqui com uma frase: o dinheiro flui sempre para onde é bem tratado. E tratar bem o dinheiro é saber exatamente onde o investes. Abraço, vemos no próximo vídeo.